Boa noite, agora oficial, para mim travou aqui. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, Episódio número 17 do Anote Aí. Estamos chegando aos primeiros 20 episódios, hein, Márcia? Sem pestanejar, sem falhar um só semana, hein? Um desafio para nós. Olha, hein? Haja o que hajar, nós vamos estar aqui, né? Nós Essa tá é a aqui. nossa premissa, não é isso? É. É isso aí. Também fico muito contente de a gente estar podendo executar aqui sempre com pontualidade o nosso Anote Aí, um programa sobre... Pavani, você está travado, ou sou eu? Pavani? Olha, pessoal, não sei o que houve, ele deve estar com a internet travada, vou passar uma mensagem aqui para ele me escutar, porque ele está no outro escritório. Deixa eu ver aqui. Amor? Agora voltei. Voltou, você sabe, ficou assim, ó. A internet aqui, algum pau deu aqui, não sei o que aconteceu. Eu ia te passar uma mensagem. Beleza, gente. Travando também, acho que está ruim a internet aqui hoje. A internet não está muito católica hoje, não, mas vamos lá. Hoje, gente, o nosso tema de hoje é sobre isso. Como é que a gente especifica comportamentais. Isso. Como é que a gente especifica traços comportamentais, imaginando os desafios que as corporações vão ter no século XXI? Então, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção aqui, Márcia, hoje, e os nossos webnautas que estão aqui podem fazer perguntas pelo chat, ok? Pelo chat podem fazer perguntas. Temos gente no LinkedIn, temos gente no YouTube, temos gente no Facebook, temos gente aí assistindo a gente. Privilégio ter todos vocês aqui. A questão basicamente é o seguinte: quando a gente cada vez mais a gente começa a verificar que nós precisamos de pessoas para energizarem as funções que serão ocupadas, principalmente as novas funções que serão ocupadas no século XXI no ambiente corporativo. E, normalmente, as áreas de recursos humanos, tristemente, fazem essa especificação de competências dessas pessoas para ocupar determinada função. Então, para usar a terminologia do passado, nós temos os cargos e as funções. Para usar as terminologias do passado. Hoje, os termos mais adequados são atores e papéis, são cargos e funções. Mas vamos ir professorando, explicando essas diferenças. O fato é, para executar um certo papel nas organizações, há que haver um mínimo de competência para fazer isso, ok? E é muito comum as áreas de gestão de pessoas, junto com as áreas, especificarem quais as competências desejadas para que um determinado candidato seja admitido para aquela função que ele vai executar. E é muito comum, então, as áreas de recursos humanos especificarem as competências de tal forma que essas especificações serão testadas nos candidatos, ok? E os candidatos que mais aderência tiverem a essas especificações de competências previamente definidas é aquele que será provavelmente escolhido, recrutado para ser escolhido por alguém. Esse é o meio pelo qual os recrutamentos de seleção acabam fazendo. Eu, inclusive, vamos escrever uma matéria, um artigo sobre a tirania dos processos de recrutamento e seleção que as organizações têm utilizado, principalmente as áreas de pessoas têm utilizado. Mas isso é um outro assunto. O nosso papo aqui hoje é falar um pouquinho
de como é que especifica essas competências, principalmente os traços comportamentais. Porque o que a gente tem constatado ao longo da história aí da gente, né, nos nossos 22 anos, é que as pessoas são contratadas pelas especificações de competências técnicas, haja vista formação acadêmica, competências específicas que não sejam acadêmicas, são cursos específicos que ela tem que fazer, e experiência. Então, as pessoas são contratadas, os profissionais são contratados, aquele que mais aderência tem a essas três características: formação acadêmica, cursos específicos relacionados ao trabalho que ele vai executar e a experiência pregressa daquilo que ele fazia. O melhor candidato com essas três características são admitidos. E aí eles vão ser testados na prática para ver se funcionam, se performam naquela organização. E o que a gente tem constatado é que a maioria das pessoas, elas são demitidas ou elas são contratadas pelo que elas sabem sobre esses três prismas, mas são demitidas por questões comportamentais. Esse é o ponto que a gente tem que enxergar. Ou seja, não é incomum a gente avaliar comportamento só depois que se contrata. Ok? De verdade mesmo, o comportamento será o motivo pelo qual as organizações vão acabar preterindo certos candidatos, infelizmente. Então, o que acaba se fazendo é as organizações até têm os seus sistemas de avaliação de perfil comportamental, mas isso é tão mal feito, e por mais que sejam feitos por psicólogos, tá? É tão feito, eu nem diria mal feito só, é feito errado mesmo. Nós vamos criticar isso bastante hoje aqui. Então, essas especificações de competências, elas são muito bem feitas sobre o aspecto técnico, mas muito mal feitas sobre o aspecto comportamental. E acho que a gente tem muito a contribuir falando desses aspectos comportamentais, infelizmente, né? Então, quando a gente fundou a Olho de Tigre, a gente tinha absoluta convicção de que nós viríamos para contribuir com esse desenvolvimento comportamental das pessoas. Então, basicamente, essa é a nossa pauta de hoje. Como se especifica as competências preponderantemente comportamentais para assumir os novos desafios corporativos, né, dos papéis organizacionais do século XXI. E a gente recebe muita gente nos nossos treinamentos, né, Márcia? Nesses mais de 7.000 pessoas que já participou aqui da nossa história, de gente que está numa transição de carreira, que está entendendo que, né, o problema na execução do seu trabalho não é a falta de competência técnica. Até se houver falta de competência técnica, as organizações estão patrocinando ou os cursos de pós-graduação, ou cursos específicos complementares à realidade da qual ele vai trabalhar, ou até permitir que ele seja alçado à experiência de certas funções, mesmo antes de ter executado isso antes, para que ele aprenda no durante. Então, eu acredito, e pelo menos é o que eu constato, que as competências técnicas, de alguma forma, elas estão sendo resolvidas ou bancadas pela pessoa ou pela organização. Eu mesmo dou aula lá na Fundação Getúlio Vargas e eu vejo muitos alunos ali fazendo o seu MBA, fazendo o seu curso de extensão universitária, bancado pela organização, que claramente consiste numa lacuna de competência técnica que ele tem e que, de alguma forma, ele está indo buscar na universidade ou em algum lugar. Nosso problema aqui não é pegar, falar dessas especificações, desses traços técnicos. Nosso trabalho aqui é como especificar as competências comportamentais, né? Então, esse é o nosso assunto aqui de hoje. Nesse sentido, nós fazemos, toda vez que a gente entra
as pessoas entram nos nossos treinamentos, a gente diagnostica o modelo mental dessa pessoa. Ok? Modelo mental é esse que formata o jeito da pessoa se comportar. Ou seja, a forma da pessoa se comportar, ela é decorrência do seu modelo mental. Ok? Modelo mental, a gente já explicou aqui em outros vídeos, e tem lá no Pavani Responde Responso. Modelo mental é o nosso filtro de mundo, né? Como nós interpretamos a realidade, e a partir desse modelo mental se demonstra o nosso comportamento. Quando a gente muda o modelo mental, a gente consegue mudar comportamento. Não dá para mudar comportamento sem mudança do modelo mental. Bom, o que eu quero dizer com isso, então? A primeira coisa que é importante a gente deixar claro aqui hoje, né, nessa nossa abordagem aqui, é o seguinte: não existe, presta bem atenção no que nós vamos dizer aqui, não existe a possibilidade de encontrar um profissional comportamentalmente adequadíssimo à função que ele vai exercer. Isso não existe. Ou seja, o máximo que você vai conseguir fazer é pegar um profissional razoavelmente próximo de uma especificação comportamental ideal. Ok? Então, esse é um ponto importante. A gente tem que assumir a ideia de que nós temos que pegar um profissional com lacunas comportamentais e desenvolvê-lo internamente. Ok? Quer dizer, não existe esse papo de pegar um cara comportamentalmente perfeito para uma determinada função. Até porque não existe uma pessoa completamente perfeita sob o ponto de vista comportamental. Todos temos mazelas a desenvolver, todos temos circunstâncias a trabalhar, e, portanto, não dá para pegar uma pessoa comportamentalmente perfeita para uma função. Isso também é verdade para as questões técnicas. Não é uma possibilidade a gente pegar um cara tecnicamente perfeito. Não é possível também. Então, esse é um conceito que tem que ser deixado claro. Qualquer pessoa que uma organização admita para energizar papéis, para trabalhar em determinada função, ela estará imperfeita. Tanto do ponto de vista técnico, portanto, tecnicamente ela terá que ser desenvolvida na empresa, principalmente com as especificidades do trabalho daquela empresa, e terá que ser desenvolvida comportamentalmente. A empresa precisa entender que faz parte do papel dela desenvolver o profissional, técnica e comportamentalmente falando. Mas eu acho que antes de tudo isso, a empresa tem que entender qual é o tipo de comportamento que ela quer do profissional. Porque hoje a gente vê que empresas contratam profissionais brilhantes tecnicamente, mas elas não têm ideia do que elas querem de comportamento em relação a essa pessoa. O gestor, por exemplo. Eu quero um gestor com tais características comportamentais. As empresas, em geral, que chegam aqui para nós, não sabem especificar quais são as características comportamentais que elas desejam. A primeira pergunta que a gente faz: o que você deseja de comportamento? A pessoa fala assim, não tem ideia. Ou quando tem ideia, coisas muito vagas, como, por exemplo, tem que ser um cara proativo. Tem que ser tem que ser disciplinado. Não é isso que eu estou falando. Um cara disciplinado. Tem que ser um cara que não desanime. Coisas assim, absolutamente longínquas, sob o ponto de vista da praticidade disso. É uma coisa mais do mesmo, assim. É uma coisa... Nada... Não tem nada que possa... Então, uma resposta politicamente correta, né? Vamos dizer assim. Então, só para eu ia chegar nesse ponto, mas deixa eu só dar uma introduçãozinha antes, dizendo o seguinte: por mais que eu tenha perfeitamente especificado, não existe um cara que será perfeito para isso. Eu especifiquei tecnicamente de maneira perfeita e especifiquei comportamentalmente de maneira perfeita. Não vai existir esse cara perfeito para essa coisa. Eu vou pegar o mais próximo possível e vou assumir que eu vou desenvolver, vou terminar esse processo aqui dentro, tecnicamente e comportamentalmente. Quer dizer, dito isso, vamos falar um pouquinho sobre como é que é essa especificação. Sim. E vamos falar só da especificação comportamental, porque a técnica não é o nosso foco aqui hoje. Tá? Então, veja, a primeira coisa que eu queria deixar claro aqui nessa nossa live de hoje é o seguinte. Meu Deus. Gasgou?
Engasguei. É o seguinte: a organização precisa ter um meio para checar se essa pessoa tem traços comportamentais aderentes à especificação. Então, é muito comum que uma organização adote um ou mais assessments, ok? Que ela vai utilizar o assessment para especificar a função. Então, por exemplo, vamos imaginar que a empresa use o MBTI, que é um teste aí bacana para você analisar, que a pessoa faz, preenche coisas, é o assessment. Assessment, o que é o assessment? É um teste cheio de perguntas, as pessoas respondem essa pergunta, o algoritmo processa e gera um resultado. E é muito comum as organizações submeterem os seus candidatos a preencherem esses testes, sejam eles quais forem, nós temos o nosso, mas cada um tem o seu, e avaliar o candidato a partir daquele teste. Ok? Mas não está claro na especificação o que eu gostaria de resultado naquele teste. Então, por exemplo, se o teste tem 40 possibilidades de resultado, vou dar um exemplo, tá? A especificação que eu quero deveria falar qual dessas 40 eu quero para aquela função. Qual dessas 40 eu quero? Que tipo de especificação eu quero a partir daquele teste que eu adotei na minha companhia? O que a gente percebe, já é uma falha crassa na nossa forma de ver, é o seguinte: a maioria dos testes que a gente vê, a maioria não, todos, com exceção do nosso, todos mesmo, com exceção do nosso, eles têm uma coisa: as possibilidades de diferenças interpretativas são limitadas. Então, por exemplo, se eu fizer o DISC, ok? O DISC. Quantas possibilidades diferentes eu tenho de resultado no DISC? Dá para contar, ok? Tem umas, sei lá, 30, 40 possibilidades diferentes. Isso significa dizer que aquela pessoa ela se enquadra em uma das 40 possibilidades do teste, ok? E nós temos 7 bilhões de pessoas na humanidade que não estão necessariamente incluídas nessas 40 tipificações desse teste que a empresa adotou. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: se eu sou uma pessoa individual, se os meus traços individuais são características da minha pessoa, especificamente da minha pessoa, e eu sou diferente da Márcia, a Márcia é diferente de quem está nos assistindo, não há ninguém igual ao outro sob o ponto de vista comportamental, vou repetir, não existe um único cidadão na face da Terra, dentre os 7 bilhões e meio de pessoas que moram neste planeta, que seja igual ao outro comportamentalmente falando. Então, o que nós precisamos especificar não é alguma coisa que seja empacotável em 40 ou 50 tipos. Isso. Me faz entender? Não é, não pode ser assim. As possibilidades combinatórias da avaliação de traços comportamentais precisam ser de tal forma que eu individualize a análise. Ok? Então, por exemplo, o teste que nós utilizamos, que vai ser o EQMAP, se você entrar lá no nosso site, você vai lá, testes, o primeiro deles chama mapeamento de modelo mental. Lá você tem 258 questões a responder. 258 questões a responder que tem a ver com 20 traços comportamentais, cada traço distinguível em 4 posições. Isso significa que o gráfico que vai sair, ele tem possibilidades combinatórias de 4 elevado à 20ª potência. O que isso significa na prática? Faz a conta aí, Mar. 4 elevado à 20ª potência. Quantas combinações eu tenho? Vamos fazer a continha aqui para você entender. Faz aí. Ver se eu consigo fazer na minha máquina aqui. Na minha não. 4 vezes 4, 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 vezes 4. Vezes 4, 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 vezes 4.
1.099.528.627.776 combinações diferentes. Eu vou escrever aqui no chat para você entender. Eu coloquei o endereço da QMAP aí no nosso privativo, põe aí para eles, eu não consigo por aqui. 1.099.511.776 gráficos diferentes. Ok? Gráficos diferentes. Aqui tem o nosso teste, né? Deixa eu colocar ele aqui, peraí. Os comentários. Opa, como vai? Já vamos. Peraí. Olha lá, está aí o teste para as pessoas que quiserem entrar. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender. Aí. Tá me ouvindo, Mar? Tá me ouvindo, né? Eu estou te ouvindo. Então, Apareceu uma mensagem do YouTube aqui, né? É. Acho que é do começo que deu um Não tilt. tem nada a ver. Então, só para. Joaquim está aqui já assistindo, nos prestigiando. Boa noite. Obrigado, querido. Seja bem-vindo aqui no nosso trabalho, tá? Então, veja, esse aqui é o nosso. Então, veja bem, olha aqui, ó. Eu tenho 1.099.511.627.776 gráficos diferentes. Ou seja, não há a possibilidade de duas pessoas neste planeta terem o mesmo traço, a mesma combinação comportamental. Isso é muito importante, na minha opinião, porque a especificação deve ser uma especificação de competências que sirva para diversas pessoas, mas que cada pessoa terá uma característica muito especial em relação àquela especificação. Me faço entender? Então, por exemplo, se a especificação se basear num teste, num assessment comportamental, que tenha 40 ou 50 tipificações diferentes, é muito pouco. É muito pouco, porque vai exigir uma aderência a uma possibilidade combinatória muito pequena. Me faz entender? Me fiz entender o que eu quero dizer aqui? Procura me ajudar aqui, Mar. Então, por exemplo, ó, se você fizer o DISC, vai ter lá 40 combinações possíveis. Significa dizer que eu tenho que reduzir a humanidade em 40 tipos diferentes? Não podem ser 40 tipos diferentes. Cada um é individualmente diferente do outro. Então, a especificação de competências, ela tem que se basear não num teste. O teste tem que servir para medir o quanto a pessoa tem daquele traço que eu desejo. Mas o que eu tenho que especificar é traço e não o que um teste define. Não só um teste, eu acho que a gente sempre faz aqui é aplicar outros testes e outras técnicas que corroborem o traço comportamental. Se entre todos os testes e todas as técnicas que você aplica, você percebe que aquele traço se mantém, então, de fato, aquele é um traço comportamental que vem lá do tronco da chave da pessoa, vem lá de muito tempo atrás. Então, isso não muda de jeito nenhum. Mas eu estou falando uma coisa anterior a isso, mano. Eu estou dizendo o seguinte: é muito comum o cara falar assim, ó, eu quero um cara perfil X do DISC. Perfil X do DISC. Ou do Enneagrama mesmo, qualquer teste que a gente coloca. Eu quero um cara tipo 7 do Enneagrama. O tipo 7, eu posso ser esse tipo 7, você pode ser esse tipo 7, e qualquer outra pessoa pode ser tipo 7, mas nós somos diferentes entre nós. Porque eu sou um cara individual, você é individual e a outra pessoa é individual. Então eu preciso identificar
quais traços eu quero, traços, e não qual o perfil do teste ideal, do teste ou da ferramenta que eu utilizo. Ou seja, a especificação de competências comportamentais, ela não pode comer na mão de um teste. O teste é apenas o meio de eu avaliar se a pessoa tem ou não tem determinado traço. Por exemplo, um traço de criatividade. Eu quero que a pessoa seja criativa. Então, eu vou usar um teste que mede criatividade. Ok? Mas eu não posso fazer o contrário, ok? Pegar um teste, escolher um dos resultados possíveis do teste e considerar isso especificação. Isso é a cagada que eu vejo muito acontecer. Me fez entender? Quer dizer, eu pego um teste, seja o DISC, MBTI ou qualquer teste, e eu falo assim, olha, esse teste tem 40 possibilidades de resultados. Pego esse aqui e falo assim, essa é a especificação dessa função. Isso é um trabalho preguiçoso de quem não quer especificar traço. Ok? Eu preciso especificar traço. E aí usar quantos testes eu precisar, e aí a sua fala guarda morada, quantos testes eu precisar para testar cada traço. Tá? E eu vou falar aqui, basicamente, alguns traços que devem ser colocados. Por exemplo, então, eles cometem 2 erros básicos. O primeiro erro é adotar um teste para preferir escolher um dos resultados possíveis desse teste e eu pego esse resultado e especifico. Quer dizer, adoto aquele resultado como se fosse a especificação. Isso não permite uma especificação de traço. Simplesmente pegue uma pessoa que tem uma característica daquele teste que eu gostaria que tivesse. Não é assim que se faz. O teste ele serve para saber se a pessoa tem o traço que eu especifiquei, mas eu tenho que especificar traço e não aderência a um determinado teste. Me fiz entender? O segundo erro que cometem é o seguinte. Como é que eu vou explicar? Tá claro esse primeiro erro, Márcia? Me fiz entender? Me ajuda. Para mim, sim, que eu estou com você o tempo inteiro, mas espero que para as pessoas que estão nos ouvindo também. Ou seja, eu não posso utilizar um assessment para considerar um dos resultados possíveis do teste e a minha especificação de comportamento. Isso aí é um trabalho preguiçoso de gente que não entende nada de comportamento. Isso é feito muitas vezes por psicólogos, tá? Tristemente. A segunda coisa é começar a especificar atitude e não comportamento. Então o cara fala assim: eu quero que o cara seja resiliente. Okay? O que é resiliente? Resiliente é o cara que chacode a poeira e dá a volta por cima. Tá, e como é que você vai testar isso? Resiliência. Eu vou fazer. E aí os caras começam a inventar testes e situações para ver se ele se comporta de maneira resiliente. A primeira pergunta que você pode fazer para você: qual é o indicador que você vai usar para medir a resiliência? Exatamente, essa é a questão que eu quero falar. Ou seja, se você quer medir resiliência, deve haver um instrumento que você adote para identificar se ele tem ou não resiliência. E esse instrumento não pode ser a entrevista. Eu vou repetir. Esse instrumento não pode ser a entrevista. Por que não pode ser a entrevista? Porque a entrevista resultará num julgamento do profissional entrevistador, seja ele preparado ou não. Não pode haver um julgamento dessa natureza. Tem que haver um teste que o teste por si só, algoritmicamente, gera o resultado. Então, eu tenho que escolher um instrumento que testa aquele traço. Há 2 problemas. Como eu não especifiquei o traço, eu acabo fazendo um teste e avaliando ele de uma maneira assoberbada, absolutamente desconexa. Então, a primeira coisa que eu queria ajudar aqui é que as pessoas saibam especificar traços. Então, eu não quero que o cara seja resiliente. Eu quero que o cara... a resiliência tem que ser traduzida em traços. Então, por exemplo, um cara resiliente, ele tem consciência das suas emoções. Isso é traço. Ok? Então, o resiliente, ele é consciente das suas emoções. Então, ele sabe dar nome ao que sente. Então,
Por exemplo, o cara que sabe dar nome ao que sente, ele sente algo, ele sabe dar nome àquilo que ele está sentindo. Então, por exemplo, se ele sente inveja e essa consciência emocional dele é alta, ele tende a assumir que está com inveja. Uma pessoa que tem consciência emocional baixa, ele sente inveja, mas ele não assume que é inveja. Ele fala que o outro cara é metido. Ok? Então, se o outro cara é metido, quer dizer, ele culpa o mundo daquilo que ele está sentindo. Ou seja, eu estou magoado com a forma de você me tratar, então eu falo, você é que é troglodita. E não eu que preciso me preparar para não ser impactado pela sua trogloditice. Me faz entender? Ou seja... É que às vezes nem é trogloditice, a pessoa só é daquela maneira. Ou seja, eu preciso especificar, eu quero o cara que tenha consciência emocional alta. E aí você vai escolher um instrumento que mede se ele sabe dar nome ao que sente. Ok? O nosso teste, por exemplo, dá essa característica. Mas o que a gente percebe é a gente usando um teste e não tendo nenhuma conexão com a especificação daquilo que eu quero. Porque eu não sei especificar traço. Então, se eu quero expressão emocional, consciência emocional alta, eu preciso ter um instrumento que meça a consciência emocional. Ok? Mas há dois problemas. Eu nem sei que eu quero consciência emocional alta, nem sei o significado desse traço, e nem conheço um instrumento que mede isso com esse nome. Então, isso é um problema sério. As pessoas simplesmente não conhecem sobre o comportamento humano para saber especificar. Se eu tenho um vendedor, por exemplo, vendedor, ele não pode ter a expressão emocional alta, ele tem que ter expressão emocional baixa. É outro traço. O que é expressão emocional? Expressão emocional é aquele cara que expressa fisiologicamente uma emoção alinhado com o que ele sente. Então, se eu em poucas palavras, está na cara dele o que ele sente, né? Está na cara dele o que ele sente. Claro, está na cara o que ele está sentindo, ele não consegue disfarçar. Então, quem tem expressão emocional alta está com raiva, expressa a raiva fisiologicamente. O cara fala primeiro do que ele, né? Fala primeiro que ele. Se ele está com tesão por aquela mulher que ele está atendendo, vai aparecer o tesão na cara dele. Se ele tiver nojo daquela pessoa, vai aparecer o nojo aqui. Ao vendedor, isso não é requisito bacana. Eu não quero que um vendedor expresse fisiologicamente o que ele está pensando daquele interlocutor com quem ele está falando. Pode ser um cliente, pode ser um fornecedor, pode ser quem seja. Eu quero que ele tenha a expressão emocional baixa. E percebe que isso é um traço? Eu não posso falar assim, eu quero que você seja capaz de acertar não como resposta. Não, isso não é traço. Isso é uma vontade de reação. Isso eu gostaria que ele reagisse desse ou daquela forma. Isso não é traço comportamental. As pessoas desconhecem o que é traço comportamental. Ok? Desconhecem. Ô, Joaquim, obrigado, querido. Adoro assistir às suas lives e seu conhecimento muito objetivo. Orlando Márcia, sempre apresentando os conceitos para o raciocínio e pensamento real na construção do melhor perfil profissional. Aqui, gente, quem está aqui, Vera, como vai, querida? Tudo bem, querida? Verinha aqui conosco, muita gente no LinkedIn também, bacana. Então, onde é que eu quero chegar aqui? As pessoas não sabem o que se quer de um vendedor, por exemplo. Bom, vendedor eu quero expressão emocional baixa. Eu quero que ele expresse fisiologicamente pouco daquilo que ele está sentindo. Porque ele tem que falar o que precisa ser dito e não expressar o que ele está sentindo. Se ele tiver raiva do cliente porque esse cliente não comprou, ou porque ele está pedindo desculpa, ou que você acha esse cara antipático, ele não pode expressar isso aqui. Então tem que pegar um cara que o traço comportamental de expressão emocional seja baixo. Eu tenho certeza, você que está me escutando aqui, fala para mim assim, não, eu não tenho esse nível de especificação de traço. Eu tenho o que eu quero desta pessoa como reação possível. Isso não é especificação de traço comportamental. Eu gostaria que esse cara reagisse
do jeito A, B ou C. Isso não se dá para diagnosticar. Eu tenho que colocar ele numa situação e ver. E hoje, senhores, aqui presentes, é muito comum a gente ver gente sendo preparado para a entrevista, responder politicamente correto, né? Então não tem sentido a gente já colocar o cara numa situação que ele vai pensar o que seria bom que eu respondesse. Ele vai responder aquilo que for mais adequado para que ele seja aprovado no processo seletivo. O que é um engodo, né? Eu sempre digo para os meus alunos, sejam realistas nas suas entrevistas, né? Sejam aquilo que vocês são. Porque se vocês mentirem, rapidinho vão perceber que você mentiu, né? E vão descontinuar, vai encher a estatística, vai contribuir mais com a estatística que é contratado pelo que sabe e é demitido pelo que não sabe questões comportamentais. Por exemplo, um outro traço que a gente vê aqui, por exemplo, é elasticidade, por exemplo. Um outro traço aqui que a gente tem que medir. O cara é elástico ou não? Por exemplo, não é flexibilidade, é elasticidade. O que é elasticidade? É um outro traço. Eu quero que esse cara seja elástico. O que é elástico? Ele estica, mas não quebra. Ok? Então, por exemplo, ele é capaz de visitar o inusitado. Não gostou, ele solta, ele volta para o lugar onde estava. Isso é elástico. Agora, eu preciso que esse cara seja elástico o suficiente para visitar o inusitado. Se ele gostar do inusitado, ele solta aqui e muda completamente de posição. Isso não é flexível, isso é elástico. Qual é o teste, o instrumento que você tem para medir se a pessoa é elástica? Por exemplo, porque quando que eu vou precisar de um cara elástico? Quando eu estou implementando, por exemplo, quando eu vou implementar uma inovação, esse cara tem que ser elástico, né? Quando eu vou mudar uma coisa muito séria na companhia, eu contrato alguém para fazer a gestão da mudança, ele tem que ser elástico, porque ele vai ser, ele vai conviver com pessoas que vão contra ele. Então tem que ser elástico o suficiente para ouvir a sugestão do outro e se não gostar ele volta para cá, mas ele tem que ouvir. Ele não pode achar que o livro é ruim antes de ler o livro, entendeu? Qual que isso é um traço? Eu quero isso na minha função? Eu quero que o cara seja elástico? Quero que o cara seja elástico. Então, por exemplo, eu já falei 3 traços aqui. Então, um vendedor, eu quero que ele seja consciente da sua emoção. Então, ele não responsabilize o outro do que é a responsabilidade dele. Eu quero que ele seja de expressão emocional baixo. E eu quero que ele seja elástico. Ok? E eu posso querer, por exemplo, deixa eu ver aqui um outro traço que eu poderia especificar. Insatisfação construtiva. Eu quero que esse cara seja capaz de conviver bem com opiniões diferentes da dele. Então, eu quero saber o quanto que ele lida com o antagônico no sentido de precisar da popularidade. Então, por exemplo, esse cara vai gerir uma mudança, ele vai conduzir uma mudança lá na companhia. É um cara que lida bem com a impopularidade? Ele aceita ser impopular? Porque se ele precisar da popularidade, o presidente do Brasil, por exemplo, eu não acho que ele possa ser uma pessoa que dependa da popularidade. Porque a popularidade não vai acontecer para quem gere mudanças. Ele vai contrariar muitos interesses. Então, popularidade não pode ser uma característica da qual esse cara precise. Me faço entender? Ele tem que ser um cara capaz de conviver com impopularidade. Na verdade, essa pessoa ela tem que gerar um novo conhecimento e não só querer o reconhecimento, né? Se você está em busca de reconhecimento, você está ferrado, porque para essa função específica. Para essa função específica, a gente está falando de mudança. Quando se fala em mudança, você vai ter que lidar muito bem com o ranço que as pessoas vão ficar de você, não é? Então, veja, o que eu vejo acontecendo nas organizações de uma maneira muito consistente, muito repetitiva. Eles não especificam traços. Não existe a especificação do traço. E como não existe. Agora, independentemente de não existir a especificação do traço, existe o teste que o cara faz. E aí alguém fala, mas esse cara aqui, ele tem características aderentes àquela função, mas é uma coisa trabalhoada.
feita de maneira subjetiva, personalizada e tendenciosa, para não dizer preconceituosa. Aí tem gente que chega para nós e fala assim: olha, eu preciso dar um chá de motivação na minha equipe porque eles não estão bem de comportamento. Eu falei: está tudo errado. Está tudo errado. Porque a outra questão, outro traço, essa pessoa precisa ser motivada ou ele tem um traço de ser automotivador de si mesmo? Porque, por exemplo, se eu vou falar para um líder, por exemplo, ele tem que ser um cara capaz de se automotivar. Isso não é disciplina, é se automotivação, isso é um traço. E a gente não tem isso. Infelizmente, a gente não tem isso. Primeiro, porque a gente não sabe o que eu quero daquele cara. Eu não sei. Não sei. E esse é um problema que a gente começa. Quando a gente especifica isso nas organizações, a gente presta esse serviço, a gente vai lá e fala assim: olha, eu tenho vários papéis aqui. Qual é o perfil de competência comportamental ideal para isso aqui? Então, para mim saber isso, eu preciso saber qual é o trampo. Qual é o trampo? Quais são os deliverables que ele faz? Exige que a gente mapeie o processo, entenda qual é o trampo que esse cara vai fazer, e a partir desse aprendizado, eu sei quais são os traços. Então, é um cara que vai mapear o processo, é o cara que vai fazer o quê? Aí eu já sei quais são as dificuldades. Ele vai conviver com gente, a gente entende isso um pouco do conceito, do contexto. Quando a gente entender o contexto, e a gente às vezes visita, assiste o cara trabalhando, vê como é que é o trampo dele e começa a perceber quais são os traços que eu quero ali. Ok? E aí, quando eu sei quais são os traços necessários para a execução mais perfeita possível daquele trampo, daquele trabalho, né, daquele escopo, aí a gente começa a especificar traços. Basicamente, nós temos 20 traços que a gente utiliza. Tá? Tem mais traços? Tem mais uns 20. Tá certo? Eu diria que 40 traços hoje resumem as possibilidades. Só que nós temos níveis desses 40 traços. 1, 2, 3, 4 níveis. Então, imagina, 4 níveis elevado a 40 dá mais de 1 quinquilhão de possibilidades. Eu tenho que especificar qual é o traço que eu não abro mão. E não significa dizer que eu vou pegar um cara com aquele traço. Eu vou pegar um cara com o mais próximo daquele traço possível. E o resto eu vou desenvolver ao longo da jornada desse cara na minha companhia. Ou dessa pessoa na minha companhia. Ok? Então, eu vejo hoje, eu vou nas organizações, faço as minhas explorações, né? E eu pergunto assim, qual é que é o perfil do cargo X? É risível o que me mostram. É risível. Eles me mostram uma série de competências desejáveis, que são competências técnicas, ok? E uma série de competências que eles chamam de comportamentais desejáveis. Agora, quando você lê o texto, ele fala competência técnica, saber digitar no computador. Ok? Como é que eu testo isso? Ele tem que ter uma formação em computação, ele tem que mostrar para ele, eu tenho que dar um texto para ele digitar, vou contar o tempo. Eu não tenho um mecanismo de teste disso claramente identificado nessa especificação. Então, a especificação deveria ter o que eu quero e o método de descoberta se tem ou se não tem aquilo. O instrumento que eu vou utilizar. O que eu vejo lá é apenas uma vontade, é uma lista de desejos. Ah, esse cara tem que ser isso, ele tem que ser capaz de resolver problemas. Olha que coisa subjetiva. Ora. Capaz de resolver problemas. Puxa vida, como é que você mede isso? Ah, várias formas. Quais são? Tem muitas. Quantas são? A gente vê lá. Aí eu vou dar um problema para ele, você que ele resolve. Tá bom, então, que tipo de problema? Problema lógico, matemático? Problema ético? Que tipo de problema? Então, não é traço isso, entendeu? É uma lista de desejos. Não é uma lista de traços. Olha quem está aqui nos assistindo, Fabinho Piraíno. Meu querido irmão, um abraço no seu coração, querido. Saudades enormes de você, cara. Fabinho, muito, muito irmão da gente aqui, queridaço da gente. Entendeu? Deu para ter uma ideia, mano, do que a gente está falando aqui? Então, é claro que numa live dessa não dá para dizer todos os traços. Só mais um traço aqui, por exemplo, que a gente poderia ver.
Por exemplo, raio de confiança. Como é que é o nível que eu quero da lógica argumentativa desse cara? Ele tem que ser, as suas ordens têm que ser baseadas no carisma ou na lógica? Ok? Se eu quero um cara lógico, é porque o trabalho é muito técnico. Então, o cara ele tem que ter raio de confiança alto. Raio de confiança é o quanto as pessoas confiam na lógica argumentativa nele. Eu quero pegar um cara parecido com o Spock, assim, né? Isso é um traço. Quero saber se essa pessoa tem esse traço. Ok? Então, veja, como os traços eles têm gradações de nível, né? Quer dizer, uma pessoa pode ter raio de confiança alto, intermediário, baixo e nada. Né? Por exemplo, eu quero ter isso aqui nesse nível aqui. Como eu vou ter 4, 5, 6 traços que eu vou exigir, eu vou utilizar um instrumento que eu vou adotar para medir se eu tenho isso. A especificação de traço comportamental deveria ter o qual traço eu desejo e o instrumento que eu vou utilizar para aferir se o cara tem ou não tem aquilo. Quando eu faço isso, eu vou pegar o colaborador que tenha a maior quantidade de traços aderentes. Não vai ser 100%. Nunca. E o resto, o que eu vou fazer? É uma jornada de desenvolvimento. Cara, eu estou te admitindo, mas você tem a lacuna de um traço, por exemplo, de criatividade. Você tem essa lacuna aqui. Mas como os outros traços estão aderentes àquilo que a gente precisa, nós vamos admitir você com essa lacuna, mas saiba, eu preciso que você desenvolva criatividade. O cara já entra sabendo que ele está lacunar com relação ao traço comportamental dele. E a empresa e ele acordam que juntos vão desenvolver isso. Ok? Porque não existe uma pessoa comportamentalmente, nem tecnicamente, mas como o nosso foco aqui é comportamentalmente, prontinho para executar aquilo. Por exemplo, quer ver uma outra coisa aqui? Estou olhando aqui a lista de traços aqui que a gente tem, né? Para a gente medir. Por exemplo, traço de capacidade de relacionamento. Esse cara gosta de lidar com equipe e lida bem com equipe, ou quando a equipe não faz aquilo que ele gostaria, do jeito que ele gostaria, ele fala assim, daqui essa porra, daqui que eu faço esta merda. Isso é um outro traço. Ele tem capacidade de trabalhar com equipe ou ele prefere trabalhar sozinho? Se ele prefere trabalhar sozinho, pode ser que não seja um traço ideal para a função que ele vai exercer. E se não é uma função ideal para que ele tem que exercer, nós temos que saber que esse cara está entrando por causa dos outros traços que ele tem ou das competências técnicas que ele tem, mas eu sei, olha, você tem uma lacuna desse traço aqui e nós vamos desenvolver isso junto. Ok, beleza, estamos juntos nessa lógica. Para o cara não ser surpreendido se ele não desenvolver aquilo, que ele vai ser demitido se não desenvolver aquilo. E outra, né? Não só demitido, como atrapalhar a equipe que está lá, né? Ele vai, ao invés de agregar, ele vai tumultuar a situação, né? Então... Vai tumultuar a situação, vai tumultuar a situação. Que saudade do Fabião aqui. Obrigado por estar aqui com a gente, queridão. Então, o que eu quero dizer aqui, né, nessa situação? Nós temos várias lacunas aqui nas organizações. Fazem mal a especificação de traços comportamentais, mas mal no sentido de gente boa fazendo especificação ruim. Gente que, por exemplo, você vai falar assim, qual é o melhor cara para especificar? Deveria ser o psicólogo, né? Nossa Senhora, o que eu vi de estupidez, bobeira, subjetividade total para especificar traços comportamentais, feito por um psicólogo. Porque, na verdade, o que acontece também nas empresas, imagina o diretor da área de compras, fala, eu preciso de um diretor aqui para mim que tenha esses traços. Ele fala, mas é a luz do olhar dele, não a luz do olhar da necessidade do departamento. Ele não sabe, nem ele sabe o que ele está falando. Não sabe. E aí a coitada da psicóloga vai lá e coloca o que o cara falou. Porque se ele não colocar o que ele falou, ele fala, não foi isso que eu te pedi. Então tem os dois lados aí da história também, né? Primeiro, que esse cara, ele não sabe o que quer. Mas imaginando que ele tem uma ideia, que ele quer um cara parecido com ele,
Essa é basicamente a ideia. Ele olha para o espelho e fala: eu quero um cara parecido comigo. E eu sou assim, 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 assado. Exatamente. Ele faz um reflexo especifica dele. à luz da sua própria imagem. É meio Deus, né? É. O doninho Deus. Mas tudo bem, ele sabe fazer isso. Mas ele não sabe o que é traço. Ele não sabe o significado de um traço. Traço comportamental é uma circunstância de modelo mental. Tem a ver com emoção, não tem a ver com comportamento só. O traço comportamental ele tem a ver com uma questão mais neurobiológica e que dá para a gente diagnosticar por diversos meios. Então, eu quero saber qual é o traço que você quer. Aí o cara fala assim: eu quero um cara comprometido. Tá bom, bacana, porque o senhor é comprometido, né? É isso que o senhor quer, um cara igual a você. O senhor se sente comprometido. Agora, o que é comprometimento para o senhor? Comprometido para mim é um cara que é criativo. Bom, criativo é traço, então vamos colocar criativo. Eu quero um cara de. Deixa eu achar aqui, ó. Cadê, meu Deus do céu? Um cara que não precisa você falar o que ele tem que fazer, ele faz sozinho. Eu quero um cara de foco, que tem foco. Que pensa e fala, e não fala e pensa. Então, foco é bacana. Aí você pega um traço, 2 traços, 3 traços, isso dá comprometido. Comprometido é uma vontade, é um espelho que você está usando. Isso não é traço. Ok? Isso é uma vontade que você escreve. Escreve lá, quero comprometido. Quero um cara pontual. Pontual, quero um cara que seja pontual. Beleza, pontualidade tem a ver com. Como é que é o nome aqui? Integridade. Ele valoriza e é subserviente a seu próprio valor. Então, por exemplo, você valoriza chegar na hora? O cara fala, valoriza, porque isso é discurso. Aí eu vou fazer um teste que fala assim: você segue o que você valoriza? Se a integridade for baixa, ele não é uma pessoa que se submete ao seu próprio valor. Ele não joga fora o papel na rua porque alguém está olhando, mas não porque não passou pela cabeça dele jogar. Me fiz entender? Então, integridade é aquela pessoa que tem a autocapacidade de ser submisso aos seus próprios valores, sejam eles quais forem. Ok? Então, poxa, se eu quero um cara pontual, eu preciso primeiro tem que ter o traço da integridade. Na verdade, a integridade é um nome estranho para mostrar o quanto eu sou submisso aos meus próprios valores. Ok? Se a minha integridade é baixa, eu posso valorizar a pontualidade, mas eu não tenho nenhum sofrimento por não ser pontual, tá? Ok? Outra característica que a gente pode considerar a pontualidade é a escala. Eu estou aqui falando dos testes, porque a gente tem um teste para testar todos esses traços, tá? Que, modéstia à parte, nosso teste é um dos melhores do planeta. Não tem nenhum tipo de medo de dizer que o nosso teste é muito bom, porque testa traço, testa modelo mental. Ok? Nossa, mas já passou, estamos 20h55, acabou o tempo, velho. Então, você não para falar. Puta merda. Então, o que a gente precisa fazer? Nós temos que chacoalhar esse povo de RH e no sentido de explicar para ele o que é traço. Ele não sabe o que é traço. Os próprios psicólogos não sabem o que é traço. Da minha experiência, posso que eu estou falando aí, não estou generalizando, não, tá? Aqueles que eu vi, e eu vi muitos, fazem trabalhos medíocres nesse aspecto. Medíocres, absolutamente ridículos nesse aspecto. Porque simplesmente não distingue traço de vontade. Ok? Espero, né, Márcia, que a gente possa ter tido aí algum tipo de capacidade aí de orientar as pessoas a pensar um pouquinho melhor na especificação. Na verdade o nosso programa aqui de hoje foi com o intuito de fazer as pessoas enxergarem uma nova vertente em relação ao que se pede quando se quer uma contratação, em relação ao comportamento. Não é disciplina, não é pontualidade, não é responsabilidade, não é isso, é muito mais do que isso, além disso. Então, na verdade, quando alguém te pedir do seu departamento na tua empresa, fala, contrata um cara para mim que é assim, você fala, querido, o que você quer com isso, né? Às vezes a gente vai falar as coisas para as pessoas, porque elas não sabem o que elas estão falando e nem o que eles estão pedindo. Então, e eu acho que eu já deixei isso claro aqui, não basta você querer pegar o cara perfeito com comportamento. Esse cara não existe. O que nós temos que pegar é o cara mais próximo da especificação quando ela é feita a partir de traços,
da intenção de traços, não é uma lista de desejos, não é uma foto do doninho, que era um cara que seja igual eu, nada a ver. Eu preciso dessa lista, e isso se faz de maneira técnica, não se faz de maneira madura, tem que ter algum preparo para fazer isso, é óbvio. Infelizmente, fazem isso do jeito completamente atabalhoado. Admitindo que eu vou contratar alguém que comportamentalmente não é o ideal, nunca será, nós vamos pactuar esse desenvolvimento ao longo da carreira. Então, ao longo do que você tem treinamentos comportamentais que podem ajudar a desenvolver certos traços, tem um monte de coisa que pode ajudar a desenvolver traços que podem ser... Ainda mais hoje em dia, né? Que não é... Hoje tem muito trabalho que é híbrido. Você está em casa e você está na empresa. Então, que essa pessoa consiga ter esses mesmos traços comportamentais quando ela está em casa, trabalhando em home office, e quando ela está na empresa, na frente do chefe. Então, esse o grande desafio de hoje em dia, né? Pois é isso mesmo. Tá claro, gente. Tivemos aí, acho que, uma das maiores audiências da nossa história aqui, viu? Estou aqui acompanhando. Muito obrigado aí pelas nossas ao Pela vivo, confiança, né? E que toda semana a gente estará aqui com um tema novo. Espero que você, se você assistiu isso aqui e quer passar isso aqui para alguém de RH, manda o link para alguém de RH para assistir o que a gente está falando, porque é uma crítica à desgraça que a gente vê na especificação de traços. É uma bola parada especificação de traços, não só a especificação de traços, como o método de checagem se esse traço está sendo existe ou não naquela pessoa, né? Uma coisa, infelizmente, muito lacunar ainda nas organizações, por mais profissionais habilitados em psicologia que possa ter. Ok? Vamos ver aqui, tem mais um comentário aqui. Joaquim, obrigado, Joaquim, mais uma vez, fazendo as suas colocações, sempre nos elogiando aí, valorizando o trabalho. Muito obrigado, viu, gente? Bom, mais alguma coisa, amor? Quer dizer alguma coisa? Se não, bota o nosso institucional e vamos para a próxima. Vinheta do Que Pena, Que Bom, Que Tal. Vamos lá. Não precisa. Não precisa hoje? Não precisa. Não vamos colocar mais. Eu só vou colocar o que tal. Quer ver? O que tal? Que tal você que está me assistindo mandar esse link para as pessoas de RH que você conhece? Fala assim, assiste esse gordo aí falando, tem uns negócios bacanas que nós não sabemos fazer aqui na companhia. Quem sabe a gente possa ajudar, será um privilégio poder ajudar. Tá bom? E que tal essa pessoa de RH que está nos ouvindo ou que vai nos ouvir seja a grande levadora de maiores informações para a empresa para definir o que de fato é uma descrição de cargo, o que as pessoas esperam numa contratação. Uma especificação de competências deve ter requisitos técnicos e comportamentais. Os comportamentais a partir de traços, e não a partir das elucubrações que a gente vê aí. Gente... Semana que vem estamos aqui com mais um programa Note aí, toda terça-feira às 20 horas. Então, para você que nos segue, já imagino que você já esteja inscrito no nosso canal, já acionou o sininho para receber notificações. Para você que ainda não nos conhece, será um prazer. Estamos aqui toda terça-feira falando sobre comportamento e cultura organizacional e hasta la vista, babies. E se você quer desenvolver traços comportamentais, não esquece de observar o nosso OTEC Streaming, o nosso método de tigre de desenvolvimento humano. Vai lá no nosso site, clica lá em Para o Desenvolvimento para você, e aí você vai achar coisas muito bacanas. Fechou? Fechou. Onde é que está no nosso site aqui? Peraí, deixa eu só ver. Desenvolvimento para você? Como é que está a aba que fala isso aqui? Treinamentos para você. Aí você vai ver método de desenvolvimento humano, tem tudo lá para você. Um abraço, nos vemos terça-feira que vem. Bye!